mensagens que nos aproximam muito daquela irmandade, com seres que nós de verdade nem estamos vendo, mas que também nos aproximaram de uma irmandade com centenas de pessoas, falando sobre o coronavírus, refletindo sobre as situações. Eu nunca me percebi, nunca me senti tão irmanado. E praticamente um apanhado dessas mensagens que nós queremos fazer nesse momento. Resumindo tudo nas perguntas fundamentais, aquelas perguntas mais simples que nós fazemos diante dos problemas. Vamos lá? A primeira pergunta é: para que estamos vivendo isso? Para que essa vivência mundial assolou as nossas portas? E um pouco a gente já falou na saudação, que é essa sensação de irmandade, essa sensação de fraternidade. Começa o para quê a ser respondido em estarmos globalmente vivendo um problema visceral, um problema de sobrevivência, juntos, vivendo juntos esse problema. Há tanto tempo que a espiritualidade, os luminares, a luz, Deus, não importa como chamemos, estava nos tentando seduzir, tentando ensinar, só um momentinho, sayonara, tentando nos ensinar essa mensagem. Vamos ouvir a colega? Ela diz o quê? Oi, sayonara. Alô? Vamos voltar então. Há muito tempo que o mundo espiritual estava nos tentando falar, aproximar, trazer para a ideia da fraternidade, e há muito tempo, então, que a espiritualidade estava tentando nos trazer para a ideia da fraternidade, e essa vivência de um problema em comum nos trouxe para isso. Além da fraternidade, que é um caminho fundamental para o sentido último da vida, que é o amor, também o coronavírus, essa pandemia, nos traz para quê? Nos traz para necessidade da empatia, nos colocarmos no lugar dos outros. Como é importante nós nos colocarmos no lugar do outro para não apenas não sermos contaminados, mas não contaminarmos o outro. Só essas duas lições, da fraternidade e da empatia, colocadas pela psicologia, por Jesus, por todos os luminares como caminhos maravilhosos para o amor, já justificariam, já dariam um pano de fundo, já dariam um sentido lindo para essa experiência coletiva, para essa vivência coletiva que nós estamos tendo. Então, para que já estaria ensaiado magnificamente nisso. Mas também as mensagens que vieram através de nós nos conclamaram a nos vermos como que antes nós não tínhamos tempo para nos abraçar. Antes nós não tínhamos tempo para nos beijar, para nos
olhar, para nos sentir. E agora nos foi tirado, pelo menos temporariamente, a possibilidade do contato, do carinho, da proximidade física. Nós também só tínhamos tempo para as nossas carreiras, para o nosso trabalho, para o nosso lazer. Isso era praticamente um resumo das nossas vidas. E agora isso também nos foi tirado. E a gente sabe que às vezes, quase sempre, é tirando as coisas de nós que nós aprendemos a dar valor. Então, o para quê foi basicamente colocado para todos nós. E além disso, qual a segunda pergunta que a vida nos propõe? Por quê? Então, por que estarmos vivendo isso? Qual a razão de estarmos vivendo isso? É que inúmeras oportunidades de aprendermos como Deus quer, pelo caminho suave. Lembram da cartilha de alfabetização dos nossos avós? Primeira lição, o primeiro livro é a cartilha do caminho suave para Deus também. Tivemos a possibilidade do caminho suave, ou seja, do aprendizado pelo amor, pela empatia, pela fraternidade voluntárias, que era o convite de Deus para nós, mas nós desperdiçamos. Nós, tendo olhos, não vimos os convites. E aí a vida trouxe na prática, na matéria, o que deveríamos ter feito no espírito. Dado basicamente essa noção do porquê e do para quê, nós podemos passar a perguntar essas duas perguntas que nos vieram hoje nas mensagens que nós postamos pela manhã. Quais foram elas? Até quando? Qual o grau de intensidade dos nossos sofrimentos com a pandemia? Até quando nós vamos viver essas situações? Não está isso dentro de nós? Essas perguntas vieram a respondê-las, que elas estão sendo feitas, ambas as perguntas, para nós mesmos. Nós que pensamos que endereçamos isso para Deus. Deus, até quando? Deus, por que sofrer tanto? Até quanto nós vamos sofrer? Até quanto e até quando? Deus, Jesus, o seu exército de anjos nos devolvem a mesma pergunta. Seres, irmãozinhos, meus filhos, até quando vocês vão precisar sofrer essas situações? Quanto será necessário vivenciar para que nós aprendamos a compaixão, a fraternidade, as lições fundamentais? A pergunta não será respondida por Deus nem pelos luminares. A pergunta precisará ser respondida por nós. Só cada um de nós é que poderá responder quanto precisaremos sofrer, quanto durará essa vivência. Mais ou menos como aquela pessoa que tem um sono muito pesado. Somos nós. E que, chamado suavemente, não atende e não acorda. O que precisa acontecer? Um chamado mais incisivo, porque Deus nunca desiste de nós. E às vezes, quando se chama incisivamente uma pessoa que não atendeu ao chamado suave, ela fala, mas não precisava gritar. Não é isso que nós estamos dizendo agora para Deus? Puxa, mas não precisava gritar. Mas precisava, porque nós não atendemos os chamados mais suaves. Não é mesmo? Então,
Quando nós despertarmos, certamente o Pai não precisará nos chamar mais para a vida real, da qual nós temos fugido até agora. O até quanto sofreremos e até quando sofreremos depende que nós despertemos. Porque, ao contrário da lógica da penitenciária, que estipula tempos para punir, para fazer sofrer pelo sofrimento, a lógica é da escola e a lógica é do hospital. O hospital dá alta para todo aquele que aceita, que cumpre o tratamento. A escola forma todo aquele que aceita e que aprende as lições. Aprendida a lição do momento, aceita o remédio do momento, não haverá porquê, não haverá médico do mundo, muito menos o médico perfeito, não haverá professor do mundo, muito menos o nosso perfeito professor, que insistirão na lição já aprendida, que passarão de novo o remédio que já atuou sobre nós. E a última pergunta que nos sobra então é a pergunta do como. Se a atitude, se a maneira de vivenciar essa situação é o mais importante, como devemos viver? Antes, como não devemos? Quais são os empecilhos? Quais são as travas atitudinais que nós nos impomos no enfrentamento do coronavírus? Duas delas são o medo e a dúvida. O medo e a dúvida estão dentro de nós e não há como extirpá-los ou ignorá-los. Nós precisamos reconhecer. Nós temos medo. Nós estamos em dúvida. E aprender a lidar com isso, aprender a ampliar a nossa visão. Porque o como do bem, o como da luz, o como saudável, é que expandindo a nossa visão, nós perceberemos que estamos unidos. E estamos unidos e nos unindo cada vez mais com o plano espiritual e entre nós. E essa sensação de estarmos cada vez mais juntos é o que vai diluindo, é o que vai tirando das nossas almas esse nódulo cancerígeno do medo e da dúvida. É assim que nós vamos nos limpar. Parece claro, não é? Vamos ver se a gente tem perguntas aqui dos nossos amigos? Vamos ver. As 5 perguntas que nós estruturamos essa parte inicial eram: para quê? Por quê? Até quando? Até quanto precisaremos sofrer? E, por fim, a última pergunta do como precisaremos viver isso, na qual nós vamos voltar ainda. O Antônio Carlos aqui falou que também pega onda de vez em quando e gostou da prancha. Essa prancha é do meu filho. Infelizmente não é minha, mas nós todos estamos juntos nessa onda, né? Na mesma onda, sem competição, não é, Antônio? Vamos lá. O Jai, nosso querido Jai, mandando um beijo no coração, sempre afetivo, nosso grande amigo. Quem mais? O Ademir está com a gente, a Mayra, a Roseli Romano, a Cristina Miguel, a Mara Lúcia, a Maura Regina, a Roseli Romano de novo, a Cristina Miguel, Luciana Bolsas. Ela diz que está doendo, mas será a cura. E isso é preciso, Luciana. Aquele momento que todos nós já passamos
como crianças, mas não lembramos, mas que já passamos com os nossos filhos, netos e sobrinhos, quando eles estavam fazendo uma febre alta e nós lhe demos aquele remédio amarelo, aquelas 25, 30 gotas bem amargas. A tendência da criança é cuspir, mas ela olha, ela não raciocina só com sentidos, ela raciocina também com o coração e ela olha nos nossos olhos, levanta os olhos para cima e em comunicação conosco, ela engole, ela aceita. Não é uma lição e tanto para esse nosso momento? Aceita que dói menos. Ouve, não vive e ouve não só com os sentidos, mas ouve com a alma, ouve com o coração. E com o coração nós nos comunicaremos com o amor divino que vai falar. Engole, que é para o teu bem. Como as nossas mães, as nossas tias falaram, como nós falamos para as nossas crianças. Certamente, Márcia Beltrame, sempre conosco. A Maura, deixa eu ver quem mais. Chamando a Josiane Muniz. A Isabel, Cristina Dias, a Kátia Menezes, a Cristina Souza, Monique Xavier e Camila Paz, Sônia e Rosana Matos, muita gente amiga. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais. Ana Paula, Cris Mato, Luciana Bolsas. Eu não sei se eu vou repetir tudo agora. Acho que sim. Deixa eu ver. Marluce Ale Moreira, Marcida ou Márcida, Glauce, Ana Bergara, Cecília Tonoli Marquesani, Andréa Salvatore, nos diz assim: esse momento é necessário para o nosso crescimento, sem dúvida. Quem de nós vai cuspir o remédio se tiver a certeza de que ele veio para nos curar, mesmo sendo amargo? Quem de nós vai se revoltar por não receber alta do hospital se nem tomou o remédio? Entendendo esse processo todo como um processo terapêutico, tudo fica mais leve, mais eficiente e mais forte, não é mesmo? Temos só 8 minutos. Verenice, grande amiga, ela nos diz assim: precisamos passar por isso para o nosso crescimento, sem dúvida. Débora Alves, que a paz do nosso amado irmão Jesus esteja com todos nós. Adriana Almeida, Carla Sandonato, vivendo esses dias com medo, sem dúvida, reconhecer esse medo, mas encará-lo e ampliando o nosso ponto de vista, encontrar no alto Deus, encontrar à nossa volta irmãos. E aí, religando-nos com Deus e religando-nos com nossos irmãos, os dois convites que o coronavírus nos faz, nós faremos 2 movimentos: a religação com Deus vertical e a religação com os nossos irmãos horizontal. E essa cruz certamente nos iluminará. Que mais nós podemos ver aqui? Vou para o final. Flor Santos, a Carla falando então que tudo passa sem dúvida. Cristiane Fraga, Kira Rocha, Alessandra Serrão, Maria José Oliveira, sejam todos muito bem-vindos nessa irmandade que a dor nos traz e que nem precisava ser ela para nos trazer se nós tivéssemos tido a abertura. Mas agora aproveitemos a oportunidade, até porque se não aproveitamos com uma dor intensa, outro chamamento mais forte ainda vai vir. Ninguém quer algo mais intenso do que isso, não é verdade? Aproveitemos esse momento. E agora, como a gente se propôs a terminar às 18 horas, a gente
termina com uma prestação de serviço a nós mesmos e ao mundo. Certo? Vamos fazer isso? Uma prestação de serviço a nós mesmos e ao mundo, melhorando a nossa imunidade ao mesmo tempo que a gente estimula a imunidade do mundo. O que vocês acham disso? Vamos nós? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, pensando em mim e pensando no mundo. Onde houver ódio no mundo, imagine a terra com polos de sombra e chegando nesses polos a luz do amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Imagine as ofensas, as críticas, as brigas, os conflitos no mundo e lá o perdão chegando, diluindo e transformando. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Imagine todos esses partidos, todas essas brigas religiosas, todas essas brigas familiares e a união chegando para dispersar sentimentos e religar as criaturas. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Imagine agora dentro de você essa multidão de dúvidas. Será que isso é mesmo para o meu bem? Será que isso não é o caos? Será que não é apenas um vírus? Será que não é o acaso? Essas dúvidas que às vezes a própria ciência implanta nas nossas cabeças. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Porque é claro que essas tristezas são o retorno de erros cometidos antes. Mas é claro que viver isso tudo em verdade, com lucidez, vai diluir esses erros, vai limpar os nossos problemas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, que nós deixemos nascer dentro de nós a esperança e ela abunde tanto que transborde para nossas famílias, para nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Imaginemos toda a terra, a partir de nós e das nossas casas, inundados de esperança, daquela esperança que vem da certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Nós precisamos muito voltar a sorrir. Porque além de não nos olhar nos olhos, nós abandonamos o sorriso. Voltemos a sorrir. Rir é o melhor remédio. Estimula a imunidade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas como é que por que nós que nos julgávamos tão insuficientes, tão fracos, tão ensombrecidos, podemos querer levar luz para todo lugar? Porque é dando que se recebe. Porque é perdoando que se é perdoado. E é morrendo, no sentido de nos transformarmos, nos reinventarmos e nos renascermos, que nós viveremos para a vida eterna. Vamos nessa? Vamos aprender com o Corona, vamos aprender com Deus, vamos aprender com essa irmandade? Que esse convite nos acalente, melhore a nossa imunidade e traga para nós a luz, a lição, a cura que está contida no desafio da pandemia. Até a próxima, meus amigos. Um grande abraço, uma grande irmandade. Eu vesti essa camisa, não foi à toa. Que todos nós possamos levar o amor para onde quer que a gente esteja, para onde quer que a gente vá. Um grande abraço e até a próxima para todos nós. Fiquem com Deus.